Boa noite, pessoal. Obrigada de vocês estarem aqui à noite. Eu sei que é sempre puxado em São Paulo o trânsito, mas o nosso convidado vale a pena esse esforço de estar aqui. Eu queria apresentar para vocês o projeto Pretzel Talks. É um projeto que traz pessoas interessantes para falar sobre assuntos interessantes, ligados ou não ao judaísmo, mas é sempre bom ter os convidados aqui na sinagoga e poder ouvir histórias, relatos e enriquecer a nossa vida com cultura e com diversão, por que não? E o Michel viajou por vários países de cultura islâmica. Ele é fotógrafo, ele é pintor, escritor. Ele tem 2 livros que ele vai apresentar depois. São 2? 3. E ele vai contar um pouco da história dele nessas viagens pelos países que ele visitou. Rabino tem as histórias dele também, né, Rabino? E o bate-papo aqui pode levar horas e eu espero que vocês gostem. Boa noite, obrigada. Michel. Boa noite a todos vocês, a todas vocês. Boa noite, Michel Gordon. Boa noite. E nós vamos começar então mais essa edição do Projeto Pretzel. E gostaria que você se apresentasse então um pouquinho, além do que a Bel disse, por onde você quer começar. Você tem, nessa época que a gente vive de tantos conflitos, de tantas situações complicadas relacionadas a Israel, aos países árabes, aonde que você se coloca nisso? Em que tempo você começou a visitar e por que você começou? Por que você foi até os países árabes? Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. É uma honra estar aqui conversando com vocês e aqui na presença do Rabino Uri também, é uma grande alegria. Eu sou formado em Física pela Universidade de São Paulo e fiz um mestrado, doutorado lá em Oceanografia Física. E a um determinado momento eu estava muito envolvido emocionalmente com a questão da paz no Oriente Médio, entre israelenses e palestinos, né? Tinha os acordos de Oslo, o Tratado de Madrid. Quando eu era jovem, tinha 20 anos, e a minha família é de origem marroquina, do lado da minha mãe, né? Mas fazendo alguns cálculos de 2 gerações para trás, 2 gerações para trás, eu percebi que não é só a minha mãe, que nasceu no Marrocos, né, e a família vivia num ambiente, vamos dizer assim, islâmico, né, mergulhada numa cultura islâmica. Mas a minha avó paterna nasceu em Tzfat. E Tzfat era parte do Império Otomano, que também vivia, ainda, embora ela vivesse num ambiente bastante judaico e racídico, né, bem religioso, ortodoxo, ela, no entorno dela tinha lá o Qadi, que era o juiz, tinha o Murtar, que era o líder do vilarejo, né, árabe ali na cidade vizinha. Então ela também vivia nesse ambiente islâmico, vamos dizer assim. E aí eu percebi, então boa parte da minha família veio de estados islâmicos, ou dentro dessa cultura islâmica. E aí eu decidi, então, algo dentro de mim, não sei exatamente o que foi, investigar mais isso, né? Por que assim, eu me lembro de ter lido uma notícia na Folha de São Paulo sobre alguns judeus que tinham sido presos no Irã, acusados de espionagem para Israel. Essa era a notícia, a manchete. 1998, isso. Eu ia fazer essa pergunta. 1998. E eu me lembro de falar assim, ué, tem judeu no Irã? Como é que pode isso, né? E tem pessoas que fazem essa pergunta até hoje, né? Mas tem judeus no Irã? Não é o grande inimigo, né? E, bom, eu não tinha muito o que fazer na minha vida, eu estava fazendo oceanografia, né? O meu orientador que não me ouça, né? Eu adoro ele, até hoje a gente conversa e tal, mas, enfim. Eu estava um pouco perdido ali.
E aí eu decidi, então, por que não, ir para o Irã e ver que história é essa de judeus iranianos. E cheguei lá, morrendo de medo, claro, porque a gente ouvia notícias muito assustadoras. Eu nunca esqueço algumas sensações que eu tive, né? Uma delas é estar no aeroporto, acho que é o Charles de Gaulle, ali em Paris, e tinham lá a turma embarcando no voo da El Al, para Israel. E eu estava ali na fila do outro lado, com um monte de gente, um monte de mulheres vestindo chador, e um monte de mulás e ayatolás, com aqueles panos na cabeça. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar lá, né? Tinha que estar naquela fila ali, eu tinha que estar indo para Israel. Mas, enfim, essa é uma sensação foi muito forte para mim, de quase arrependimento, quase mudando de fila, implorando, me deixa ir para Israel, mudei de ideia, né? E chegando no aeroporto, no antigo aeroporto da cidade de Teherã, já não é mais esse, tinha um cartaz enorme do Ayatollah Khomeini, olhando você de cima a baixo, né? Ele assim, parecia que estava se mexendo o Ayatollah, né? E, então essas sensações foram muito marcantes, e afinal de contas eu era um judeu viajando num país islâmico que era hostil a Israel. Eu tenho família em Israel, enfim. E como chegar nos judeus? Como eu podia me identificar e falar, olha, eu estou querendo fotografar os judeus, eu quero conhecer, eu quero saber como é que vocês estão, o que está acontecendo aqui, né? Como fazer isso? Eu só gostaria de te fazer uma pergunta antes disso. Claro. Simplesmente você acordou um dia, comprou uma passagem e virou para os teus pais e falou, mãe, pai, estou indo para Teherã. Foi assim? Não foi exatamente assim, porque provavelmente eles iam me internar antes, alguma coisa assim, né? Eu tive que usar de toda a minha inteligência emocional e falar que eu ia viajar para algum país entre Israel e o Japão, ia mochilar. Eu já tinha feito uma mochilada pela Europa, então eu falei, vou mochilar novamente na Ásia e tal. O que eu não contava era com o cartão de crédito, que eu nem sabia como usar aquilo. Eu era um uspiano. Então, uspiano que almoçava no bandejão e pegava o circular e não tinha dinheiro, ganhava uma bolsa. Então, eu fiz um cartão de crédito e nem sabia usar aquilo. E aí chegou a fatura do cartão, meu pai abriu e viu lá, Iraner, né? Que foi ele que ele descobriu que eu estava no Irã, e ele me conta que depois ele não dormiu mais, né? Ele ficou, quando ele descobriu aquilo, na época não tinha tanta internet, então era muito difícil saber como eu estava, não tinha ligando pelo WhatsApp, não tinha nada disso, né? Tinha aquelas casas de internet, lan house, que você ia, esperava alguém vagar um computador para você entrar, se conectar, quando tinha conexão, aí mandava um e-mail e, seu tempo está acabando e tal, era assim, né? E aí eu mandei um e-mail explicando que estava tudo bem, mas eles não acreditaram, claro. Tinha no Irã? Tinha. Lan houses e tudo? Tinha lan houses. Bom, e aí você estava contando que uma vez no Irã, como que eu chego nas famílias judias, onde elas vivem, como elas são, como é que foi essa história? Então, aí eu tive que usar um subterfúgio dummy, né? Eu me fiz meio de bobo ali, que não sabia nada. Então eu entrava numa loja e falava assim, você é muçulmano, né? Você é muçulmano, é assim que se fala? Aí o cara falava assim, claro que eu sou muçulmano. Óbvio, todo mundo aqui é muçulmano. Entendi, desculpa, obrigado e tal. Aí eu ia numa outra loja, aí um cara já respondia com um pouco mais de calma. Não, eu sou muçulmano, mas nem todo mundo é muçulmano. Nem todo mundo é muçulmano? Como assim? Não, aquele ali é um cristão, por exemplo, naquela loja ali. Cristão, pô. Aquele daquela loja é um judeu. Tem judeu aqui? Tem, claro que tem judeu. Então, eu falei, legal, obrigado. Você não vai comprar nada? Não vou comprar nada, não, obrigado. Saí ali E aí eu chegava na loja, encontrei o primeiro judeu. Quando você acha um, você acha todos, né? Aí acabou, né? Achou um, resolveu. Aí eu achei esse judeu na loja e falei, você é judeu? Sou. Aí eu enchi a boca assim, falei, eu também sou judeu. Eu sou judeu do Brasil. Aí ele virou para mim e falou, tem judeu no Brasil?
E a pergunta dele fazia mais sentido do que a minha. Tem judeu no Irã? Como tem judeu no Irã? Tem judeu no Irã há milhares de anos, né? Mas na altura ali ficou um papo interessante. E ele já queria me chamar para reza, para sinagoga e tal. Os iranianos eles eram muito hospitaleiros, fossem judeus ou não judeus, tá? Então eu dormi na casa de... Toda hora encontrava alguém. Não, você vai ficar na minha casa. Porque não tinha tanto turismo naquela época. Então, você vai ficar na minha casa, e me ofereciam frutas, e saladas, e jantares. Eu fui disputado para ir no Shabat, em Teherã. Assim, o rabino me chamou, o outro me chamou, o outro me chamou. Eu ficava, e agora, o que eu faço? Eu fui no rabino, né? Claro, porque, enfim, mas era uma onda de pessoas me convidando, me sentia um rei lá, né? Me sentia... E, bem, enfim, então, essa foi uma das primeiras aventuras que... Eu trouxe aqui umas fotos para mostrar para vocês, mas a gente vai batendo papo e mostrando as fotos. A ideia é só mostrar assim, né? O que são os países islâmicos e quais em amarelinho são os lugares que eu já visitei, né? Desses países islâmicos. Então, o Irã foi o primeiro deles, em 2001. Embora, desculpa, eu tivesse ido ao Marrocos nos anos 90, no Egito também, na Jordânia, mas buscando judeus, efetivamente iniciando um projeto pessoal meu de fotografar judeus no mundo islâmico. Comecei no Irã, depois eu fui para o Egito, para a Tunísia, para o Marrocos, a Espanha até, né, que quando ela foi islâmica, né, todo mundo conhece a história de Al-Andalus, a época dourada do judaísmo, do islamismo, enfim. Não sei se era tão dourada assim. Acabei indo também para a Turquia, para a Síria, para o Iraque, para a Ásia Central, que é maravilhoso. Recomendo a todos que não querem se arriscar no Irã, porque é um país maravilhoso, né? Mas é meio perigoso. Mas vai para o Uzbequistão, que tem uma cultura muito semelhante e é tranquilo, é um país amigo de Israel, e você pode visitar cidades como Samarcanda e Bukhara, que são pérolas da arquitetura islâmica, né? E no final, aqui nos últimos anos, eu acabei indo para Omã, para Dubai, para a Arábia Saudita, para o Bahrein, né? Que fazem parte do Dubai, Bahrein, fazem parte dos acordos de Abraão, né? Eu trouxe umas fotos, mas eu não sei se... Eu acho que é melhor contar algumas histórias e depois eu vou, de tempos em tempos, eu vou mostrando as fotos. Vamos fazer um intercâmbio aqui de né, papo com foto. Aparentemente, já aproveitando essa aqui, né, você quer comentar alguma coisa? Não, eu estava vendo, está escrito em francês, é isso? É. E David Cohen, onde foi isso? No Marrocos. No Marrocos. O Marrocos tinha o Melar. O Melar começou com o bairro judaico, né? Então todas as cidades marroquinas, elas têm a Ville Nouvelle, que é a cidade nova, e tem a Medina. E na Medina, que é a cidade... Medina, em árabe, é cidade, né? Então, ou que nem em hebraico, né? Medinat Israel. Medina é o estado, né? É o estado. Mas a Medina é a cidade como se fosse um estado mesmo, okay, né? E dentro da Medina você tinha o Melar. Melar vem de Melar, de sal, porque em Fez, que foi o primeiro Melar que foi construído, foi de Fez, tinha ali alguma coisa ligada a sal, e aí os judeus moravam ali, ficou esse nome. E aqui, no Marrocos, tem uma história muito interessante, na Rue David Cohen. Eu estava caminhando, eu tirei exatamente essa foto, quando veio um muçulmano e falou para mim, você é judeu? Eu falei, no Marrocos era tranquilo. Eu falei, não, sou judeu, vim aqui visitar. Aí ele falou, eu quero te mostrar uma coisa. Tá bom. Aí fomos caminhando pela Rue David Cohen, entramos na casa dele, ele pegou uma espátula, afastou o sofá, começou a raspar a parede. Deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui. Tá aqui, ó. Olha só que timing, hein? E apareceu o alfabeto hebraico. Então, ali era a antiga escola. Era o Beit Sefer, né? Casa dele? A casa dele, atualmente, né? Era a antiga escola. Então, foi uma história... não sei se você percebe, ali em cima tem a Torá, né? E aqui tem Eu posso levantar aqui para mostrar? Pode. A gente tem aqui, vocês conseguem ver? Opa, está aqui.
né? Tem representação das tábuas da lei. E aqui o Aleph Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav tem duplas, né? Interessante. Duplinha, depois tem Aleph Tet, tem do início ao fim, né? Aleph Tet, Bet Shin, Gimel, tá vendo ali um pouquinho mais embaixo. Aí. Shin, Tav. E aí depois disso, ó. Aleph Tet, Tav, né? Ele vai Tav, com a primeira e a última letra, Tav, a Bet, segunda e a Shin, penúltima. Gimel, Interessante. Gimel Resh, não sei porquê, tá? Então essa é uma das histórias. E no Marrocos, o Marrocos tem uma história. Bom, a gente vai falar de judeus no século XXI nos países islâmicos, né? Então, o Marrocos ele tinha no século XX chegou a ter cerca de 300 mil judeus, né? Era uma população bastante relevante no Marrocos. Todos eles, ou a maior parte deles, desculpa, não todos, né? Porque tinham os Toshavim e os Megorashim, né? Os Toshavim são os que tinham vindo de Sefarad, da Espanha, expulsos, e isso no século XV, né? Em 1492, a história do decreto de Alhambra do rei Fernando e os reis Fernando e Isabel de Castela, né? O decreto de Alhambra da expulsão dos judeus. Eles foram para o Império Otomano, foram para a Holanda e foram para o Marrocos. E no Marrocos, então, lá prosperaram. Existiam judeus lá desde sempre, né, de que tinham vindo ali da época do templo, se estabelecido no Marrocos e ficado por lá, mas a religião, a tradição dominante acabou sendo a sefaradi, porque eles tinham uma cultura mais, sei lá, talvez mais avançada ou mais forte, mais predominante. E aqui é o túmulo da Solica. Essa foto do lado direito de vocês é o túmulo da Solica. A Solica é uma heroína judia marroquina, uma menina de 13 anos que foi morta porque se recusou a casar com um muçulmano. Então, ela acabou sendo sacrificada e tal, e fizeram esse túmulo para ela. E nesse túmulo está a história dela inteira contada ali, da Solica, né? Eu vou passando um pouco rápido aqui, porque tem muita foto e muita história para contar. Mas olha cada sinagoga linda que tem no Marrocos, né? Este é um museu na cidade de Fez. Era assim, acho que hoje deve estar mais moderno, porque não é exatamente um museu, né? É um aglomerado de fotos e documentos e livros. Você empilhava tudo um em cima do outro e falava, isso aqui é um museu dos judeus que acabaram saindo do Marrocos, né? Hoje tem 2.000 judeus no Marrocos, no máximo. Então, onde estão os 300 mil judeus que estavam no Marrocos? França, Canadá, Israel, Brasil. A minha família é de judeus marroquinos, né? Minha mãe nasceu no Marrocos e em 1956, durante a independência do Marrocos, existia um movimento sionista para ir para Israel, mas existiam judeus que eram partidários se eu não me engano, do Istiklal, que era a independência do Marrocos, e queriam ficar lá no Marrocos mesmo. Então, o sionismo naquela altura não era um único movimento, né? Tinham vários movimentos, mas com a independência do Marrocos, os franceses ali deixando o protagonismo, os judeus acabaram sofrendo, ou com receio de sofrer perseguições dos árabes e berberes que lá habitam, acabaram saindo. Muitos foram para Israel. Tem até histórias de navios que afundaram, Egós, né? Egós, acho que é um navio que afundou, né, na migração clandestina lá do Mossad, que eles faziam para levar para Israel, do Mossad não, da Haganá. E então, muitas tragédias, né? E hoje temos apenas 2.000 judeus ali no Marrocos. Na Tunísia, também tem alguns judeus, cerca também de 2.000 judeus. Especialmente nessa ilha, a ilha de Djerba. Você está vendo ali, são criancinhas judias voltando da escola, na ilha de Djerba. E a ilha de Djerba tem essa sinagoga que é La Griba. E a sinagoga La Griba, ela tem uma história de uma pedra do templo que foi levada até lá. Por isso tem uma peregrinação de muitos judeus anualmente no Lag Baomer, se eu não me engano. Está vendo aqui, ó, esse cartaz, La Griba, peregrinação a Djerba, 7, 8 e 9 de maio de 2004. No caso, é o ano que eu fui lá, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa foto, que ela traz uma imagem, vamos dizer, de um rabino lá em cima, e aqui embaixo você tem, né, tem o violinista, tem um senhor todo feliz cantando e tocando um instrumento um tanto diferente, e havia o quê? Festivais? Havia... É um festival, é efetivamente um festival, né? Os judeus fazem essa peregrinação porque supostamente tem um pedaço do templo de Jerusalém que está aí, né? Então é forte isso, né? A gente vai lá no Muro das Lamentações e tem uma pedrinha que está aqui, então, opa, está valendo aqui, né? Talvez tenha o mesmo poder, né, para os judeus que têm essa crença, né? Então tem um festival, tem música, tem muitos judeus franceses vão até a Tunísia. A Tunísia, ela, não sei se você sabe, ela sofreu com o Holocausto. Tinham campos de concentração na Tunísia. Então, quase que a Tunísia quase esteve quase que os judeus da Tunísia foram exterminados em campos de extermínio mesmo, né? Foram por um triz, e alguns acabaram sendo mortos, né? Tem até, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, não pus a foto aqui, de um monumento aos judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial na Tunísia. E porque na Segunda Guerra Mundial, o Marrocos, a Tunísia, que eram parte da França, elas faziam parte do governo de Vichy, a França de Vichy. E a França de Vichy do Pétain, que era um traidor, vamos dizer assim, né, que se acomodou com o nazismo e aceitou as leis de perseguição aos judeus. Então, essas leis atingiam também os países francófonos, né, do Marrocos, da Argélia, da Tunísia. Mas os judeus marrocos, tem até aquele filme Casablanca que mostra um pouco desse contexto, né? Aqui é uma casa de judeus tunisianos na ilha de Djerba, e o retrato lá em cima é do presidente da Tunísia, né? Então tem uma... E aqui é a carnicerie kasher e a sinagoga reformada. Não confundir com sinagogas reformistas. Acho não, que não tem sinagogas reformistas. Não, reformadíssima, eu tô brincando. Né? Gastaram, sei lá quantos milhares de dólares aí para fazer essa bela sinagoga. Tem o nome de Deus escrito no centro, El Shaddai, no centro da Estrela de Davi. E eu tive um problema muito sério. Eu fui preso na Tunísia. E em 2004, se não me engano, teve um atentado nessa ilha de Djerba. Foi no ano que eu fui. Então os judeus estavam muito receosos. Mas quando eu estava na Tunísia, eu já estava meio acostumado a fotografar judeus e tal. E eu consegui entrar nessa sinagoga, participei da reza do Shaharit pela manhã. E aí eu conheci um judeu, ele falou, meu irmão pequeno estuda na minha escola, você quer fotografar a escola? Eu quero, posso? Pode, claro, vamos lá. Ele me levou de carro até a escola, me deixou na porta e falou, só vou buscar o meu irmão e já venho. E saiu de carro, foi embora. Então eu ali estava meio que em casa. Aí eu tirei minha câmera, ajustei a luz, então estou em casa. De repente me chega um policial à paisana, que é aquele cara que não quer se disfarçar, que não quer parecer policial, mas ele tem aquele bigode, óculos escuros, sabe? Você sabe que é um policial à paisana, né? Aí ele vem e fala assim, com licença, seu passaporte, por gentileza? Claro, fica à vontade. Aqui dei o passaporte para ele, continuou ajustando a luz ali. Aí chega um outro policial à paisana, chega um outro, o senhor pode vir por aqui? Aí eu comecei a falar, o que está acontecendo, né? O senhor pode nos acompanhar? Alguém da escola viu um fotógrafo e denunciou. E o meu amigo não estava lá para me socorrer, né? Aí eu entrei no camburão da polícia, no banco de trás. Não tinha maçaneta, não tinha... Então eu fui detido, né? E me levaram para uma delegacia. E nessa delegacia... aí tem um parênteses, né? Eu sempre gostei muito, sempre que eu viajo, eu tento falar a língua local, mesmo para dizer, olha, eu não sei falar, mas sinal de simpatia, de tentar, sabe? Então, eu vou para a Rússia e falo, "Я нет говорю по-русски, пожалуйста". Desculpa, eu não falo russo, né? Na língua russa. E eu estudei um pouquinho de árabe.
Então, chegou o delegado lá, o investigador, virou para mim e falou, Tarque árabe, você fala árabe? Aí eu falei, não, eu falo francês, né? Eu falei, não, je ne comprends pas, eu não entendo, tal. E aí ele falou, Tafham. Tafham é, você entende. E eu sabia disso. Aí eu falei, Lafham, eu não entendo. Só que eu entendi. No reflexo, eu tentei ser simpático, e isso me custou mais algumas horas ali na delegacia, né? Mas no final ele viu que eu não era um terrorista e me liberou e tal. E aí eu saí. Mas é esse nível de tensão que tinha, né, na Tunísia. Mas você foi preso outras vezes, não foi? Eu não fui... Ou só essa vez? Não, eu não fui preso outras vezes, mas eu passei por situações bem tensas outras vezes, especialmente na Síria. Acho que a gente vai chegar na Síria já eu vou contar essa história. Aqui no Azerbaijão, eu conheci, ali tem uma cultura russa, né, soviética, é um país islâmico, inclusive oficialmente de religião xiita, assim como o Irã, mas ele tem um excelente relacionamento com Israel. Então vocês percebem que não é por ser xiita que tem que ter um relacionamento ruim, né? Tem muitas identidades aí no meio para a coisa ficar, né, mais tensa, né? Tem muitas nuances. Então, o Azerbaijão, né, no Azerbaijão eu encontrei a foto desse moço aqui, que morreu lutando na batalha de Nagorno-Karabakh. Não sei se já ouviram falar nessa região de Nagorno-Karabakh. É uma região tensa entre a Armênia e o Azerbaijão. E agora, inclusive, o Azerbaijão expulsou todos os armênios que estavam ali na região. Foi agora, no ano passado, a imprensa não falou nada disso, né? Vários armênios tendo que sair de carro e tal, os azeris ocupando a região. E então esse é um judeu que morreu lutando nessa batalha, do lado dos xiitas, dos azeris. Aqui é a matzá, né, em russo, matzá dos judeus. Então, e também outra coisa muito interessante no Azerbaijão é a história dos judeus das montanhas. Os judeus das montanhas, você conhece os judeus das montanhas? Alguma coisa, mas então, um tanto intrigante, né, essa população. Eu achava que era um negócio em Mountain Jews. Eu vou encontrar uma turma muito diferente, né? Não, nada disso. Na verdade, eles moram em Moscou e viajam para Cuba, que é uma cidade que fica no pé do Cáucaso. E são judeus das montanhas. Mas eles ficaram muito isolados durante muito tempo, então eles têm uma língua muito específica, que é o Tat. Enfim, tem uma cultura diferente. Então, esses são judeus das montanhas. Esse senhor é um judeu das montanhas. O cemitério deles é um cemitério bem diferente. Também tem os túmulos são altos, né? Altos e com o retrato deles em pé. Então, coisa meio... Michel, esse Tat é um idioma, como se fosse um idioma judeu da região, como o Yiddish, como o ladino, de alguma forma, ou não? Eu acho que... Eu prefiro não responder... Eu já soube disso, mas não lembro. Mas eu acho que tem alguma coisa de judeu azeri, judeu turco, alguma coisa. Mas eu realmente não... Eu prefiro não responder isso categoricamente. Mas uma lembrança importante que você me fez agora é que os azeris do Azerbaijão são turcos, né? São de origem turca, né? São turcos, assim como a Turquia, assim como o Uzbequistão. Aliás, tem pessoas que têm dificuldade de compreender que são muitos povos diferentes ali na região, né? A gente fala de Islã, todo árabe é muçulmano, são árabes. Não, tem árabe, tem persa, tem curdo, tem turcos, tem assírios, tem de tudo ali, né? E nem todos os árabes são muçulmanos, tem árabes cristãos, tem iranianos que são zoroastristas, né? Tem uma mistureba. Eu queria te fazer um comentário aqui. Tem o cemitério, né? Que você falou de um cemitério diferente, mas tem as lápides, as matzevot, altas, mas todas elas semelhantes. E eu estou vendo assim, pelo menos me dá a impressão de que tem escritos em hebraico, tem escritos na língua local, e tem em russo. Acho que é russo, sim. E tem fotos, né? Nas lápides. Eu chamo a atenção para isso porque às vezes a gente escuta que nas lápides judaicas não poderia ter fotos e não poderia.
E quando a gente chega aqui em São Paulo, no cemitério da Vila Mariana, a gente vai encontrar com fotos. Quando eu morei uma época em Belo Horizonte, tinham lápides que tinham fotos. E aí a gente tem, então, aí uma situação de identificação, de alguma forma, dessas lápides dos judeus da montanha, lá do outro lado do mundo, com cemitérios que a gente vai ter aqui, ou que a gente vai ter em qualquer outro lugar do mundo. Quer dizer, tem uma linha mestra, assim, um fio condutor que liga os judeus de todos os cantos, né? Sim. O que você acha em relação a isso? O que você encontrou dessa linha, ou se eles são totalmente diferentes? Eu acho interessante esse negócio, porque eu cresci também pensando que não é para ter fotos, né? Você morreu, meio que tem que ter muito simples, a coisa tem que ser bem... Então, eu vejo nas lápides muita semelhança, né, com os termos escritos em hebraico. Por exemplo, eu fui no cemitério de Bagdá, cemitério judaico de Bagdá, e me chamou a atenção uma lápide que estava só em árabe. Eu falei, pô, não tem nada em hebraico. Tem muitas são em hebraico, mas essa última, esse aqui, o cara que morreu faz uns 2, 3 anos, da época que eu estava lá, né, então fazia uns 5 anos, e estava em árabe, não tinha. Então, normalmente, o fio condutor é a letra hebraica, o ano, né, em hebraico, Taf, Shin, né, o ano que faleceu. Mas tem, como você mesmo mencionou, cada um tem a sua cultura que vai divergindo um pouco, né? Então, fotos, assim como tem no cemitério aqui da Vila Mariana, tinha no cemitério de Marrakech. E a primeira vez que eu vi fotos falando no cemitério de Marrakech, eu falei, nossa, que estranho, tem fotos aqui. E essas fotos são muito diferentes dessas aqui, né? É um retrato inteiro, né? O corpo inteiro do jeito. Então, essa eu não tinha visto em nenhum lugar. Eu ainda não vi, tá? Lá é único. Bem, pode só voltar. Opa, claro. Não, é que agora eu reparei que assim, tem uma foto aqui, mas tem uma lápide meio que na diagonal que parece que realmente tem um corpo inteiro. Agora que você chamou a atenção, tem lápides que parecem que tem o corpo inteiro desenhado, não, impresso, né? Impresso na lápide. pedra. É uma coisa impressionante. Isso é literalmente impressionante. Impresso. Bem, no Irã, eu tive o privilégio de visitar em 3 ocasiões já. E, infelizmente, agora não posso ir mais porque o conflito atual realmente se torna perigoso, né? É bem intenso. Mas eu me senti, claro, com medo, né? Porque eu sei que eu sou um judeu visitando esse lugar, mas assim, eu fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido e consegui visitar vários lugares judaicos, os judeus. Eu cheguei a ter contato com o head da comunidade judaica em Teherã na primeira vez que eu fui, então ele me indicou onde ir, o que fazer em todo o país, então isso me ajudou bastante. Aqui é um pouco da cultura persa, né? Então, esse lugar aqui do lado direito é o mausoléu do Imam Reza. O Imam Reza é o 6º imam dos 12 imãs xiitas. Os xiitas acreditam em 12 imãs, sendo que o último deles é um oculto, que é o Mahdi, que é o cara que vai voltar, como se fosse um Messias mesmo. Não é exatamente o Messias, porque o Messias no Islã também existe. A figura do Messias, né, que é Jesus. Jesus é o Messias no Islã, embora, para mim, quando eu leio isso, soa quase como um epíteto. Michel, o gentil, Jesus, o Messias. Mas não que tenha um significado escatológico, né? Sim. Mas o Mahdi, sim, no final dos tempos, dizem até que ele com o Messias vão lutar e tal, contra o mal e vão vencer. Então, esse é o mausoléu do único imã que está no território iraniano. A maior parte dos imãs xiitas estão no Iraque e até na Arábia Saudita, né? Outra coisa que os persas prezam muito, e você sente isso, dá até uma certa inveja isso, porque eu acho que o brasileiro precisava um pouco mais disso, é o orgulho que ele tem de seus poetas. Então, aqui, do lado inferior esquerdo, é o mausoléu do Ferdowsi. Ferdowsi é o Shakespeare do Irã. Ele escreveu um livro chamado Shahnameh, o livro dos reis, e quase que conta a história dos persas e a luta contra os turcos, e a língua persa
ganhou uma força muito grande ali. É realmente como se fosse Camões, Shakespeare, sabe? É um cara, né? E tem o túmulo dele, então tem peregrinação, não no sentido religioso, mas realmente um respeito muito grande. E todos sabem trechos do Shahnameh, sabe? Você se aprende na escola. E esse outro é um conhecido nosso até, o Omar Khayyam. Talvez aqui, o autor do Rubaiyat, é um polímato, matemático, e tem um túmulo, um mausoléu maravilhoso. Esses dois mausoléus e muitos outros poetas e pensadores persas estão lá na região de Mashhad, onde fica esse mausoléu, que fica bem no nordeste do Irã, numa cidade chamada Nishapur ou Tus. Tem umas cidades ali que eles vêm de lá, né? Perto do Uzbequistão. Aqui são os anéis, eu estou usando um, inclusive, que eu trouxe de lá e uso até hoje, de uma pedra chamada, é uma turquesa, né? Mas eles chamam de Firuze. E essa aqui é a Firuze Nishapur, é a pedra mais nobre que tem ali, e era talhada para reis, chás e princesas, e para mim agora, né? Um pouquinho, eu tenho uma delas aqui. E esses são judeus no Irã. Então, tem judeus no Irã, hoje, deve ter algo como 10 mil judeus hoje em dia no Irã, ou seja, é a maior comunidade judaica do Oriente Médio, tirando Israel. O Irã tem a maior comunidade judaica no Oriente Médio, tirando Israel. Vou repetir, né? Porque isso chama a atenção. E qual que é essa relação dos judeus com Israel, né? Como que o judeu iraniano, quando eu fui tinha uns 20 mil a primeira vez, né? Foi caindo esse número. Inclusive, quando eu morei em Israel em 2015, eu conheci um menino lá, eu vim do Irã agora, acabou de... Né, eles não podem sair assim, né? Tem que sair via Azerbaijão ou via Turquia e fala que vai voltar e volta, né? Não é exatamente, é meio que deixa tudo para trás, né? Os judeus, então aqui só rapidamente, né? A cidade de Yazd, ali em cima, esse senhor que está abrindo o livro da Torá em Yazd, na cidade de Kerman, eu participei a cidade de Kerman, uma cidade pequenininha. Eu consegui achar a sinagoga. Esse menino aí que está com o talit, ele o nome dele era bem interessante, era Ben-Ur, é o Ben-Ur, e eu ajudei a completar o minyan ali, os 10 homens adultos judeus, para fazer a reza aquele dia. Eles tiveram a sorte porque eu estava lá, senão ele tem que pegar um telefonema e ligar para as pessoas, né? E ali em cima em Isfahan, uma cidade maravilhosa, que foi a capital do Império dos Sefevidas, e um local de muita cultura, né? Por exemplo, Avicena viveu ali, né? E esse aqui é o guardião da sinagoga, esse senhor aqui, guardião da sinagoga de Isfahan. Então, de novo, eu acho que assim, a cultura persa é fora de série em termos de poesia e a contribuição para a ciência. São tantos. Omar Khayyam, Avicena, a filosofia, medicina. Ele escreveu o Cânon de Medicina, que foi um livro usado como base da medicina até 1800. Quer dizer, o cara... E era um persa, né? E esse aqui é o túmulo da rainha Esther. Então tem a história da Esther e do Mordecai na festa de Purim. E estava ali na cidade de Hamadan. Eu estava andando por ali. Tinha as dicas lá do Arash, que é o head da comunidade judaica. Ele falou, você precisa ir para Hamadan visitar o túmulo. Eu entrei lá, visitei o túmulo, nem acreditei. Falei, nossa, existe isso. Quando eu levar isso para o Brasil vai ser incrível, ninguém vai acreditar, né? Estava todo feliz de estar nesse lugar e poder trazer essa história, né, de Purim, falar, gente, aconteceu, está lá, né? Pelo menos acredita-se, né, que eles estejam lá, enfim. Hoje tem 12 mil judeus e a relação deles com Israel, como eu estava dizendo, é uma relação dúbia, e que não dá para saber, né? Então, eu chego intramuros para um judeu iraniano e falei, mas e aí? Conta para mim. Israel, né? Você gosta de Israel? Aí a resposta dele é assim, não, nós aqui somos, como se tivesse alguém ouvindo, então, nós aqui somos judeus, mas não somos sionistas necessariamente. Então, tá bom.
Mas bem ali no Shabat, depois de um vinho, aí tinha não, eu gosto de Israel, mas não posso falar muito, sabe? Então, não se pode falar muito, né? E eu também não ia ficar instigando muito, porque é uma situação constrangedora. Então aqui, ó, é o Sefer Torah, e uma das coisas que eu gosto, uma das coisas que eu procuro fazer ao visitar os países islâmicos, eu não quero encontrar o conflito. Eu quero encontrar o que nos traz, o que nós temos de comum. E tem tanta coisa em comum. O islamismo com o judaísmo é tanta coisa em comum. Se der tempo, eu vou contar várias histórias aqui. Não sei se vai dar tempo, porque uma hora vocês vão ter que falar para eu parar de falar, porque é muita história. Então, essa história do livro da Torá escrito em persa, eu acho uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho uma foto aqui em algum lugar, não sei se vou conseguir mostrar, mas é o Sidur em Dubai, né? Em Dubai não, perdão, em Bahrein, que estava escrito lá, Isma Israel, Isma Israel, Shema Israel. Arabi, o Rabi, um dos nomes de Deus no Islã é Arabi, né? Pode ser Al-Rahman, Al-Rahim, Arabi, Allah, né? Vários nomes. E Arabi Wahid, né? Deus é um só. E no Islã, a oração que é mais feita, né? E que inclusive a gente assusta os judeus, né? Porque se um cara chega aqui gritando La ilaha illallah, não há Deus senão Deus. Não há Deus com letra minúscula, senão Deus com letra maiúscula. La ilaha illallah. Qualquer judeu pode dizer essa frase. Qualquer judeu crente, monoteísta, que tem fé, pode falar, não, tá, beleza. La ilaha illallah, eu concordo com você então. Ou Allahu Akbar, que é a frase, né, que os radicais entram atirando, Allahu Akbar, Deus é o maior. Tudo bem, né? A frase em si, ela não carrega, é que hoje eu entendo que temos esse problema de terrorismo e tal, mas é importante só lembrar que a gente vive um tempo muito curto, né? A vida é muito curta. A gente está vivendo um período que tem o terrorismo, né? E a gente vai provavelmente passar para o outro lado, né? Tocar harpa, enfim, morrer com esse período mesmo. A gente vai viver esse período. Então a gente vai viver o período em que o Islã é associado ao terrorismo e tudo mais. Mas já houve períodos que foi diferente, né? Não é, a gente é muito pequenininho no tempo, na história. Infelizmente, eu sempre tento extrair alguma coisa que não seja o terrorismo, né? Tirar um pouco. Mas é interessante essa questão de você trazer o significado do... Quer dizer, tem o termo em si e tem a intenção colocada sobre o termo, né? Então, isso a gente pode valer para qualquer coisa, para qualquer coisa que eu digo, para qualquer povo, para qualquer grupo religioso que muitas vezes usa o nome de Deus para coisas bastante edificantes ou usa o nome de Deus de uma forma totalmente distorcida, preconceituosa, agressiva. Não são... E nós, judeus, não escapamos disso. Nós não escapamos. Nós somos 15 milhões, então somos poucos, né? Mas a gente teve um Baruch Goldstein, que entrou na mesquita em Hebron e matou 29 muçulmanos e pode ter gritado o nome de Deus ali. Ah, está valendo, né? Nós temos o Igal Amir, que foi lá e matou o Rabin, com o consentimento de rabinos. Em tese, teve um consentimento ali por trás de rabinos extremistas. Baruch Goldstein também, ele é reverenciado até hoje por grupos extremistas. Grupos extremistas. Então, a gente tem os nossos extremistas também. É que nós, tem 1 bilhão de muçulmanos. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do Islã, né? Mas tem 1 bilhão de muçulmanos. Se tiver 10% de radicais, já são 100 milhões. Né? Aí já ganhou de todos os 15 milhões de judeus que tem no mundo, né? Mas você traz uma defesa vamos dizer, de uma maioria que se torna uma maioria muitas vezes silenciosa, mas que se a gente olhar com o cuidado que você olha aqui, tem uma cultura, tem uma beleza, tem um acolhimento, tem o respeito ao judeu, inclusive. Exato, você até me fez lembrar agora que na Tunísia, por exemplo, quando eu estava buscando alguma coisa ali, o cara perguntou, quem é você, não sei o quê, aí eu falei que eu era judeu, aí o olhar dele mudou, ele falou, vocês são nossos irmãos mais velhos, nós temos que, eu vou te orientar aqui, a gente tem que cuidar de você.
Não tem isso. É o contrário, a gente tem que respeitar. Então tinha muito disso. Eu prefiro guardar essa história do que uma história. Infelizmente eu vivi outras histórias também, né? Eu fui para o Líbano, no campo de refugiados de Sabra e Shatila, em Beirute, que onde tem a história dos palestinos. Tem uma história contada que as falanges cristãs, com a anuência do Ariel Sharon, foram lá e mataram muitos palestinos e tal. Eu fui lá, mas eu fui visitar, eu estava na casa, na verdade era um senhor que trabalhava no meu hotel, onde eu estava hospedado. Ele falou que ele morava em Sabra e Shatila, aí eu falei, eu quero ir, vamos lá. Tal. Era o Ehab. O Ehab me recebeu na casa dele, me deu chá, me deu uma camisa até, chamou o vizinho, chamou não sei quem, começamos a conversar. E eu ali, curioso que tal, comecei a perguntar de Israel, falar de Israel, o que vocês acham, pá. E teve uma hora que o Ehab falou assim, não, mas espera lá, você está perguntando muito de Israel. Você é judeu? Em Sabra e Shatila. Aí eu pensei, né, na hora, no reflexo, falei, a minha mãe nasceu no Marrocos e a minha avó nasceu na Palestina. É a mais pura verdade, geograficamente falando, né? E fez aquele silêncio e tal, de repente ele falou, Allahu Akbar, e me abraçou e tal, e pronto. E aí me ofereceu mais chá, mostrou o menino dele, a foto do menino dele, com o uniforme do Hamas, e falou uma coisa em árabe. E o que ele falou? Ele falou que judeus são que nem cachorro, e tal. É horrível, né? Mas eu vivi isso e o que eu vou fazer, né? Também... Isso era que ano? 2002. 2003, desculpa, 2003. Enfim, há coisas boas e há coisas não boas, né? A gente sabe que há coisas terríveis. A gente viu o 7 de outubro e não há mais nada a dizer, né? É só olhar aquilo e fim, né? Mas o Islã não é aquilo. O Islã vai muito além, tem uma cultura muito interessante. As discussões teológicas que existem no Islã são fascinantes. E você citou a relação do povo judeu com o Islã, com a população islâmica, com a cultura islâmica. Você trouxe Fez, onde viveu também um período da vida dele, Maimônides, exato, e que escreveu em árabe e que pensava dos perplexos, pensava em árabe, foi o médico da corte egípcia em outro momento, influência de Avicena e tudo isso. Então, sim, você tem personalidades do Islã como Hasdai ibn Shaprut, que viveu no período da Espanha de Córdoba, Ibn Ezra, Judá Levi, o poeta, ou o Ibn Shaprut virou meio que uma referência de todos eles, né? Um médico, diplomata, gentleman, né? E tal. Mas você teve inclusive o Samuel Ibn Nagrila em Granada, que foi o vizir, comandou tropas muçulmanas até, comandou tropas muçulmanas. Então ele viveu esse auge, né, como que um judeu controla tropas muçulmanas, e obviamente gerou inveja e tudo. Inclusive teve um pogrom em 1066 em Granada, muitos judeus morreram, inclusive o filho do Ibn Nagrila, que era o atual comandante ali. Então, mas tinham poetas persas que falavam assim, que falavam assim, você tem que beijar a mão do Samuel ibn Nagrila como se você estivesse beijando a Kaaba, porque ele vale ouro. Então, isso gerou muito ciúmes de outros caras. Enfim, por bem e por mal, sempre, né? Mas os judeus, resumidamente, né, no mundo islâmico, eles não viveram algo semelhante a cruzadas, Inquisição, libelo de sangue, principalmente. Viveu o libelo de sangue, por exemplo, em 1840 em Damasco, mas ele foi importado pelos monges capuchinos franceses. E até hoje acho que muito do antissemitismo que existe no Islã, uma boa parte dele, embora tenha raízes históricas até no Alcorão, mas uma boa parte dele foi trazido por um certo Ocidente ressentido, o antissemitismo do Ocidente. Então fosse um monge capuchino em 1840, ou a UNRWA, agora na ONU, fazendo alguma coisa ali em Gaza,
Pessoal, eu tenho tanta coisa para contar que infelizmente eu não mostrei nem 5% das fotos, mas eu acho que o nosso tempo também já está se esgotando. A gente né? tem mais alguns minutos, mas eu queria te perguntar, você esteve em Meca, em Medina? Fui para Meca. Tem até uma história interessante em Meca, que você me lembrou agora. Eu fui para Meca e sabe que Meca virou um conflito pessoal, né? Porque eu sou um judeu. A minha identidade judaica, eu estava olhando ali Meca, eu estava para entrar na cidade ali, na Caaba, e eu tinha um historiador aqui falando, entra, isso é um lugar histórico, mas tinha um judeu também falando, mas aquilo é tão islâmico, que até em respeito à tradição islâmica, não deixa, né? Eu acabei não entrando na Caaba ali, mas eu fui para Meca. E como é que eu cheguei em Meca? Você explica um pouquinho o que é a Caaba. Perdão. Nem todo mundo sabe o que é a Caaba. Desculpa, gente. Não, a Caaba é uma pedra preta que tem até uma história de que ela foi construída pelo Abraão, pelo Ibrahim e pelo Ismael, né? Foram construídas ali um templo para Deus. E aí estava faltando uma pedra para completar, né? E aí teria caído uma pedra do céu, pode ter sido um meteorito, alguma coisa assim, uma pedra preta, né? E aí você completou ali o templo. Esta é a Caaba. A Caaba era um templo politeísta, tinha muitos deuses ali, estatuetas de muitos deuses, até que o Maomé apareceu, bem resumido isso, né? In a nutshell, né? Ele tirou todos os deuses ali da Caaba, irritou muito os mercadores de Meca, porque tinha peregrinação todo dia lá. Hoje é dia do Deus 1, hoje é o dia do Deus 2, né? Então, trazia comércio, trazia muita coisa. Mas, Michel, essa história lembra muito um midrash da história do próprio Abraão na relação dele com o pai. Que ele quebrou as estátuas. Que quebrou as estátuas. Sempre tem isso, né? Tem o Abraão quebrando as estátuas ali, tem Jesus tirando as estátuas do templo, e tem o profeta Maomé tirando essas estátuas, gerando a ira dos mecanos, dos cidadãos de Meca, que o expulsaram. E aí ele foi para Yatrib, que era uma outra cidade, que virou Al-Medina, a cidade. De lá ele montou um exército e ele reconquistou Meca. E hoje, se os mercadores soubessem, né, que ia ter uma peregrinação de bilhões de pessoas todo ano, eles não teriam tido essa briga toda, enfim, né? Porque o negócio ali realmente é bem intenso ali, né? Mas como é que eu chego em Meca se eu sou um judeu e só muçulmano pode entrar em Meca? Então, o meu motorista, que era um muçulmano, ele virou para mim e falou, Michel, mas você é muçulmano? Enta muslim, em árabe, enta muslim. Aí eu falei, ana mu'amin, eu sou um crente, vem da palavra amém, né? Mu'amin. Anima, amin, né? Amin. Eu sou... E eu tinha aprendido isso, eu estudei islamismo, eu tenho mestrado em islamismo, então eu tinha alguns truques ali que eu usava. Falei, ana mu'amin. Aí ele falou, enta mu'amin, enta muslim, e me levou. Agora, o interessante é que, de certa forma, ele tem razão, porque os muçulmanos falam que o Abraão é o primeiro muçulmano. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu, como judeu, falei, não, peraí, isso é uma apropriação cultural, né? Porque, afinal de contas, o Abraão historicamente, a gente sabe, né? O judaísmo veio antes, né? Mas a palavra muçulmano, em árabe, é aquele que se submeteu a Deus, ao monoteísmo. Então, é como se um árabe estivesse falando para o outro, Hua Muslim, ele se submeteu ao Islã, ao Deus, né? a Deus, ao monoteísmo. Então, sob certas circunstâncias, o Ibrahim, ou Abraão, é o primeiro muçulmano. E na leitura deles, eu também posso ser um muçulmano. Tá? Não tem problema. seja, era alguém praticante, era alguém que era temente a Deus. Temente a Deus, exato. Né? Então, Abraão era tratado como o amigo de Deus, né? Yeah. E você tem uma história boa sobre isso, acho que poderia ser uma última história. Essa é uma história sobre a relação, quer dizer, um texto em Israel, alguma coisa nesse sentido. Essa é uma história que me mostrou como nós, judeus e muçulmanos, temos muito mais em comum do que a gente imagina, né? Não só o alfabeto, né? As palavras, Abba, pai, Ima,
Uma, que é a comunidade islâmica, a gente tem o Am Israel, né? Tem o povo de Israel, eles têm a Umma, que é a mesma coisa. Em hebraico se usa inclusive a nação também. A nação, o Mot Habrit, as Nações Unidas, né? Então, o Mot, exatamente, a Umma é a nação islâmica. E eu estava lá em Israel e entrando no portão de Jaffa, não sei quem teve a oportunidade de visitar Israel, a cidade velha tem alguns portões, um deles é o portão de Jaffa. E está escrito lá, La ilaha illa Allah, que é não há Deus senão Deus. E é o único lugar que, ao invés de estar escrito Muhammad Rasulullah, que é o Maomé, é o mensageiro de Deus, lá está escrito Ibrahim Halilullah. O Abraão é o amante, o amigo, no sentido bem íntimo de Deus, né? Então é La ilaha illa Allah, Ibrahim Halilullah. Está escrito isso lá. E é uma placa colocada pelos otomanos, talvez pelo Suleiman, não sei. E esse portão em árabe é o Bab el-Halil, que é o portão do amigo. Halilullah, Halil é amigo em árabe. Bab el-Halil. E em árabe, a cidade onde estão enterrados o Abraão e os descendentes, né, os patriarcas, é Halil, que é Hebron. Só que em hebraico, Hebron vem de Haver, que é amigo. Então é a mesma... Nós no Midrash, provavelmente deve estar falando em algum lugar que Abraão é um amigo de Deus. Deve estar, porque a gente chama a cidade de Ameará Marpelá, onde estão enterrados os nossos patriarcas, é Hebron a cidade, né? A cidade do amigo. Então esse encontro de tradições e de cultura é isso que me fascina. E é isso que eu persigo e eu estou sempre indo atrás disso, né? O terrorismo está aí, não dá para tapar os olhos com peneira, né? Tem radicalismos, infelizmente. Eu sonho um dia poder pegar o meu carro e sair de Tel Aviv e ir até Bagdá. Nem falei de Bagdá para vocês, né? Putz, tantas histórias de Bagdá. Mas acho que você traz você coloca em perspectiva, né? Essa questão da relação entre judeus e muçulmanos, que é muito interessante, porque a gente fica muito preso num discurso, tanto da questão eles são os maus e nós somos os bons e os terroristas, ou vice-versa, dependendo do ponto de vista, ou a questão de certas visões que, olhadas com um único foco, né, com uma visão às vezes pacifista, mas muitas vezes ingênua diante da situação, ou uma visão belicista, mas um tanto ingênua, e de repente você abre esse leque enorme e você mostra que tem um horizonte muito maior, em que essas coisas se tornam pequenas, não deixam de ser importantes, porque gente morre de forma cruel nesse tipo de situação, mas que assim, para mim, eu queria muito agradecer, porque traz uma visão de alguma forma otimista. Você trouxe isso tanto no espaço, em termos de a gente olhar nos países, nas cidades pequenas, nas cidades maiores, esse encontro, quanto no tempo, quando você diz, olha, nosso tempo de vida é 80 anos, 100 anos, sendo otimista, e nós estamos falando de uma história de 4.000 anos, pelo menos, né? Então, que a gente possa se utilizar, né, desse conhecimento para a gente poder manter a nossa resiliência em favor da paz, em favor da compreensão, da coexistência, tentando imaginar que essas situações são mais pontuais e que a gente deve continuar insistindo, né? Na paz e através da cultura, da viagem, das jornadas, a gente tem essa chance muito grande, né? Eu sempre fui devoto dessa experiência, né? E é muito frustrante para mim quando eu converso com amigos meus, por exemplo, que são radicais contra Israel e tal. Eu tenho esse tipo de, né? Tenho esses amigos e tal. E é muito frustrante quando ele fala, não, você é judeu, então você não pode falar, porque você é judeu, você tem um viés, você tem um bias, né? Eu falo, e eu não nego o meu amor por Israel, né? O que eu vou fazer? Eu cresci assim, é algo da alma, eu não sei, eu tenho essa, né? Mas eu procuro eu procurei ir visitar o que chamam de meu inimigo, né? E lá eu encontrei muitos amigos, né? Encontrei uma cultura fascinante. E eu acho que são caminhos que a gente tem que buscar, né? Não é fácil. Não é fácil. É muito mais fácil você se acomodar e falar, são ruins,
são malditos, e o outro também fala que você é um maldito, você é um desgraçado. Aí é fácil, você senta na cadeia e fica xingando. Mas não, vamos lá, vamos entender a cultura, vamos encontrar laços em comum, vamos encontrar coisas em comum, para a gente poder compartilhar, em vez de ficar tentando achar o que a gente tem de diferente. E aí a gente vai ter diferenças, e pronto, né? Mas eu sempre fui a favor disso, de tentar buscar o caminho da cultura, sem ser ingênuo, né? Isso é uma coisa muito importante que você contou. Eu não quero ser aquele naíve, não, mas o mundo podia ser todo mundo cor-de-rosa, e tudo. Não é assim. O mundo é duro, as pessoas têm opiniões firmes, tem pessoas que são radicais, mas se a gente não dá o eco, né, não der tanta voz para esses radicais e não ficar propagando isso, e buscar um outro caminho, um caminho que se possa, devagar, gerações e gerações, então, talvez da cultura, do conhecimento, do estudo, buscar um outro caminho. Eu acho que é isso, não sei. Tá certo. Michel Gordon, eu quero muito te agradecer. Há uns 15 ou 20 anos eu escutei a tua palestra. Obrigado. Hoje, de novo, eu fiquei tão fascinado quanto. Muito obrigado. Obrigado a todos. E obrigado à presença de todos vocês. E que a gente possa ter aí uma expectativa grande em relação ao próximo Pretzel, que a gente volte a se encontrar aqui. Uma boa noite. Obrigado a todos. Obrigado.